No programa de hoje, vamos conversar com o Guilherme Boulos, que teve uma votação expressiva, inclusive nesta última eleição, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, e representa o PSOL, o partido que tem crescido em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme Boulos, ao nosso Espaço Cidadão. Ô, Robson, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo aqui no Espaço Cidadão. É muito bom poder falar, sobretudo com o público nordestino do nosso país. Seja bem-vindo, Guilherme. A nossa primeira pergunta é, na verdade, um pedido, né? Que você faça uma avaliação dizendo a que você atribui o crescimento tão expressivo do PSOL, por muitos considerado um partido, entre aspas, radical, esse crescimento no Brasil inteiro e na maior cidade do país, que é a cidade de São Paulo também. Olha, Robson, eu acho que, sobretudo nos últimos anos, a eleição de 2018 deixou isso claro, teve no Brasil um sentimento de rejeição à política. Né? Tem um político presta, é tudo igual, uma desesperança do povo brasileiro em relação à política como uma forma de melhorar a vida, como uma forma de mudança, como um instrumento de transformação. Isso deu na eleição do Bolsonaro, aquele que dizia, eu vou mudar tudo que está aí, não é político, é de fora, uma caricatura quase que se vendeu como salvador da pátria e foi eleito presidente do Brasil. Agora, depois de, nós estamos há mais de 2 anos nesse desgoverno, nessa tragédia, eu acho que muita gente percebeu, gente que inclusive votou no Bolsonaro e votou não por conta dos absurdos que ele diz, votou por um sentimento legítimo de mudança, por um desejo de transformação, e percebeu a falcatrua que foi vendida ao povo brasileiro. Né? Alguém que dizia que ia acabar com a corrupção está metido rachadinha até o pescoço, para proteger os filhos, milícia do Rio de Janeiro, que não presta, está ligado ao governo Bolsonaro. Dizia que ia mudar a política, comprou o Centrão, se aliou à mesma velha política, as oligarquias que dominam parte do Congresso brasileiro. E o PSOL se apresenta como um partido que propõe um outro caminho para o país, né? Que propõe, de fato, uma política renovada. Um partido que não entrou nesse caldo de antipolítica, porque nós sabemos muito bem que não existe mudança fora da política. Se a política está ruim, nós precisamos transformá-la. Se a política está ruim, nós precisamos fazer uma política de outro jeito. Uma política comprometida com os interesses populares, uma política com participação que fortaleça a democracia. E o pessoal teve, eu acho que o grande mérito e a capacidade de dialogar muito com a juventude, com as novas gerações, com os movimentos sociais, ser aberto para absorver partido, a dinâmica de movimentos que têm se fortalecido, ganhado corpo cada vez maior na sociedade brasileira. O PSOL é o partido com a maior bancada negra, né? O PSOL representa um espaço onde a luta das mulheres ganha uma expressão muito grande. O PSOL teve a capacidade de ser um encontro de muitas lutas. Eu venho, por exemplo, do movimento de luta por moradia, né, da luta junto com o Sem Teto, que hoje também está muito bem representada no PSOL. Tem a luta indígena, tem a luta dos trabalhadores de aplicativo, é a luta do povo. O pessoal se enraiza cada vez mais nas lutas do povo brasileiro. Eu acho que isso ajuda a explicar o crescimento, a maior expressão do partido nesse último período. E aqui em São Paulo... fechando essa questão, Boulos, qual é o raio-x que você tem hoje do PSOL no país? Né? Qual seria esse tamanho, né, em termos numéricos, né, de prefeituras importantes, inclusive, de vereadores, e até de número de votação? Onde você vai somar o caso de São Paulo também. Não, claro. Veja só, aqui em São Paulo... Sim, nós tivemos um resultado muito expressivo. Não ganhamos a eleição, mas tivemos mais de 2 milhões de votos numa batalha de Davi contra Golias. Eu acho que isso é muito importante de se apontar aqui. Ele tinha 17 segundos na televisão, Robson,
Meu Quase que adversário. São Paulo vira. Pois é, e o meu adversário tinha 4 minutos na televisão. Ele teve quase 5 vezes mais o dinheiro de campanha que eu tive. E nós chegamos ali próximo de ganhar a eleição na maior cidade do Brasil. Porque nós apresentamos um projeto de diálogo com a sociedade, de forma transparente, utilizando as redes sociais, indo nas periferias, conversando com o povo, apresentando um projeto de combater a desigualdade. Eu acho que isso caracteriza o pessoal. Nós ganhamos uma capital importante, que foi Belém. Né? Hoje, Belém está governada pelo PSOL, com Edmilson Rodrigues, está mostrando, veja você, que é possível fazer, que não é só discurso. Né? Então, Belém foi a primeira cidade do país que começou a vacinação acima de 60 anos. Né? Belém foi a cidade que, mesmo tendo um orçamento pequeno em relação às capitais maiores, Belém estabeleceu um programa, quando Bolsonaro cortou o auxílio emergencial para o povo, estabeleceu um programa de renda básica, de auxílio local, de até R$ 450, que é o Bora Belém, mostrando que a questão é prioridade, não é muito mais do que a alegação de falta de dinheiro, não tem dinheiro. O que falta no governo federal, boa parte dos governos estaduais, é prioridade para poder resolver os problemas do povo num momento crítico do nosso país, né, de pandemia, de desemprego, de fome. Cada vez mais a população precisa do poder público para poder sobreviver. Perfeito. Eu gostaria de falar com você agora, Guilherme, a respeito de um outro tema que tem sido bastante discutido por muitos setores no país inteiro, que é a possibilidade ou não de união das esquerdas. Né? Há muito tempo se fala nisso, muitas vezes se fala que é difícil, às vezes se reclama, por exemplo, do PT, porque há uma hegemonia. Então, há muito disse-me-disse, há muita conversa, há aquela história de vai polarizar tudo de novo, como se desde 1989 para cá, o que a gente nunca tivesse tido uma polarização, sempre foi assim. Então, eu queria saber, na sua avaliação, qual é a chance realmente de fato se unir as esquerdas do Brasil, considerando já o primeiro turno nas eleições do próximo ano? Olha, Robson, primeiro nós temos que falar, que antes até de falar de 22, vou comentar o que você me perguntou, mas nós precisamos falar do cenário atual. Nós estamos na crise mais grave da história do nosso país. A pandemia do coronavírus, e o Brasil é o pior país do mundo para lidar com a pandemia. É um país sem rumo, mais de 3 mil mortes todos os dias. A pandemia no mundo todo desce, aqui ela sobe. O país que deixou de comprar vacina de uma maneira intencional, deliberada, quando foi oferecida 70 milhões de doses no ano passado, que já estaria sendo utilizada hoje no brasileiro. O Bolsonaro recusou. Né? Então, já poderíamos hoje estar com mais da metade da população vacinada, né? Pois assim, basta ver os Estados Unidos, outros países do mundo, quanto já avançaram na vacinação. Ou seja, o Brasil tem instituições para isso. A Fiocruz, o Instituto Butantan, se tivessem sido estimuladas desde o início a buscar ingrediente farmacêutico ativo, ter investimento, ter todo o apoio aos pesquisadores, né, a gente já teria, inclusive, um avanço muito mais rápido da pesquisa interna para a produção de uma vacina aqui dentro. Mas, enfim, a pandemia, a falta de vacinação, ela é o aspecto mais visível da crise que a gente está vivendo, mas não é o único. A gente vive hoje, Robson, também uma espécie de uma pandemia da fome no Brasil. Nós chegamos no fim do ano passado a 14 milhões de desempregados. É o maior número da série histórica do IBGE, desde que o IBGE mede. 14 milhões de desempregados. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Quem não anda nas grandes cidades brasileiras, nas capitais, passa num semáforo, vê todo lugar, é uma criança com aquele papelão, né? Jovem, um idoso, com aquele papelão dizendo: estou com fome, dá um pão, dá uma moeda. Assim, o cenário está trágico no país, o preço do alimento aumentando, o botijão de gás a R$100. O cretino do presidente da República, no momento como esse, corta o auxílio emergencial, né, que era o que estava dando condição básica para as pessoas sobreviverem na pandemia, e coloca o brasileiro numa situação dramática de ter que escolher
entre sair de casa para buscar o pão e se arriscar a morrer pelo vírus, ou ficar em casa para se proteger e se arriscar a morrer de fome. Para milhões de brasileiros, esse é o dilema hoje. Então, esse cenário dramático exige respostas já agora, não só esperar até 2022. Quantos corpos vão se empilhar até 2022? Quanta gente vai morrer de fome até 2022? Quanta gente vai voltar a cozinhar a lenha, como já está acontecendo no Brasil, porque não consegue comprar o gás até 2022? Então, eu acredito que essa união e que esse movimento de resistência de parte das esquerdas, da oposição, tem que acontecer desde já. Tenho defendido isso, tenho conversado com várias lideranças, com outros partidos políticos, que é momento da gente construir uma frente, uma mesa para salvar o Brasil, para salvar vidas, literalmente, tentar derrotar esse atraso do Bolsonaro antes de 2022. Agora, é evidente, vai acontecer as eleições no ano que vem. Se não houver impeachment até lá, motivos para impeachment existem vários, mas se não houver o impeachment, inclusive até com pedaladas fiscais mais recentemente, né? Inclusive até com pedaladas fiscais mais recentemente, além de mortes e tantas outras coisas. Se pedalada fiscal fosse o maior problema do Bolsonaro, o Brasil estava bem, viu, Robson? O crime dele é crime contra a saúde pública, é crime contra a democracia, é uma lista, uma ficha corrida de crimes que justificariam. Mas, de toda forma... Por que Bolsonaro não cai na sua avaliação? Só um momento, Robson. Só um segundo, só concluir esse raciocínio. De toda forma, se não ocorrer o impeachment, nós vamos trabalhar por uma unidade do campo progressista, do campo da esquerda. E aí eu lhe pergunto, antes de detalharmos até essa questão da possibilidade ou não de impeachment, para a gente concluir essa questão dessa possibilidade de união, né, por onde passa essa chance de unir? É porque a partir inclusive, a esquerda, centro-esquerda, que cresceram, que ocuparam mais espaço, e que às vezes querem se apresentar, querem lançar seus nomes. Se não houver essa unidade já no primeiro turno, isso, de repente, não pode beneficiar o atual presidente da República? Não, nós vamos buscar o objetivo do PSOL, né, a política que eu acredito, que muitos companheiros, não só no meu partido, mas no campo da esquerda defendem, é que a gente busque uma unidade do campo progressista para as eleições de 2022. Que isso seja construído desde já como unidade para salvar vidas, para defender a vacina, para defender o auxílio emergencial digno, para combater a fome, com iniciativas de solidariedade, inclusive como as cozinhas solidárias que nós estamos fazendo no Brasil, para levar comida a quem tem, que essa unidade se desenvolva e amadureça para 2022 numa unidade eleitoral para derrotar o Bolsonaro. É preciso ter responsabilidade histórica, compreender a gravidade do momento que a gente vive, colocar interesses de construção partidária ou interesses pessoais em segundo plano diante do desafio da gente tirar o Brasil desse pesadelo. Qual a chance hoje, no Brasil que a gente vive, Guilherme Boulos, de fato se votar e se aprovar um impeachment de Bolsonaro? Eu faço essa pergunta, né, já junto com outra, né? O que é que, na sua avaliação, ainda segura ele no poder diante dessa tragédia? Olha, o impeachment, para acontecer, não basta ter crime. Crime tem de monte. Agora, para o impeachment acontecer, precisa de 2 outros ingredientes. Um é mobilização de rua, né? É ter o povo na rua pressionando pela queda de um presidente criminoso. Isso, infelizmente, embora seja o desejo de milhões de brasileiros e brasileiras ir para a rua para interromper esse genocídio, essa barbárie que está sendo feita contra o povo, a própria situação da pandemia impede que a gente faça grandes aglomerações nesse momento. Então, esse é um dilema, esse é um problema da conjuntura. E a segunda questão, razão para poder ter o impeachment é ter uma postura do presidente da Câmara dos Deputados que resolva abrir o processo e ter um grupo de parlamentares que tope levar adiante o movimento pelo impeachment. E o Bolsonaro, isso o Brasil todo viu,
fez uma aliança por fisiologia, por troca de cargos, por troca de emendas com o Centrão e ajudou a eleger o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara. Então, a não ser que a relação dele com o Centrão se espatife, que pode acontecer, porque o Centrão também não tem nenhum compromisso ou lealdade com ele, o Centrão vai conforme o oportunismo e o vento indica, e que a gente tenha condições de fortalecer a pressão social, eu acho que isso pode abrir condições para o impeachment, quem sabe, ainda esse ano. E falando em Centrão, eu trago outro tema, Boulos, que é o seguinte: muito se fala que para fugir dessa história da polarização, como eu falei há pouco, se pensa numa candidatura de centro, para que não haja radicalismo de um lado e do outro, como se os dois lados fossem iguais, e se considera essa questão da tentativa de construir o nome do centro. Ao longo do tempo, várias tentativas já aconteceram, com o próprio João Dória, com Marina Silva, tentou-se o Ciro, que, por mais que se esforçasse, também não conseguiu avançar nesse sentido. Tentaram, durante um certo tempo, o próprio Sérgio Moro, tentaram até um conjunto de banqueiros, né? Foi notícia recente no jornal Valor Econômico, né? E tantos outros nomes já tentaram. E parece que até o Luciano Huck, apresentador, né? A cada momento se tenta fabricar um nome no desespero para se fugir dessa polaridade. Mas eu entendo que, na verdade, acho que o Brasil precisa se reencontrar com a sua história, porque são duas personalidades, dois projetos de vida tão diferentes, tão distintos, que talvez o que incomoda as pessoas não seja nem a polarização, seja a decisão que ela tem que tomar, porque, às vezes, a escolha que ela vai fazer pode lhe causar, inclusive, vergonha, né, de se dizer publicamente. Então, eu queria entender, o que é que você compreende como centro e se existe realmente essa possibilidade de algum nome de centro vingar para sair dessa história de polarização? O centro é uma coisa muito engraçada, né, Robson? Porque o que no Brasil, até 5 anos atrás, se chamava de direita, hoje se chama de centro. O Bolsonaro mudou um pouco a régua do país, né? Então, os grupos que representavam os interesses da direita, ou seja, de oligarquias, os interesses de grandes grupos econômicos, que eram contra e continuam sendo contra políticas sociais, políticas de combate à desigualdade. Esses grupos, hoje, alguns resolvem chamar de centro. Vale dizer que esses grupos todos apoiaram o Bolsonaro no segundo turno de 2023. Uma parte deles segue apoiando, sobretudo na agenda econômica. Se você for ver as votações da agenda do Paulo Guedes e do Bolsonaro no Congresso, todas elas têm o apoio do PSDB, têm o apoio do DEM, têm o apoio de todos esses partidos chamados centro. Agora, outros romperam com o Bolsonaro, né, se desiludiram, seja porque são contra o espírito autoritário, né, do Bolsonaro, seja porque são contra a condição desastrosa dele na pandemia, que está transformando o Brasil num cemitério, por razões que sejam, romperam. Eu acho importante que esses grupos hoje se coloquem contra o bolsonarismo. Ajuda a isolar a posição do Bolsonaro na sociedade. Mas eu não tenho expectativas, Robson, que esses grupos estejam junto com o campo progressista, com a esquerda, na eleição de 22, porque tem uma diferença de projeto. E essa diferença está baseada justamente no que a gente quer para o Brasil. Uma coisa é dizer o que a gente não quer. Eu acho que hoje a maior parte dos brasileiros, sem sombra de dúvida, qualquer pesquisa mostra isso, não quer o Bolsonaro. Agora, numa eleição, você não diz só o que você não quer. Numa eleição, você diz também o que você quer. E o que nós queremos para o Brasil é um projeto que tome investimento público, né, que faça um grande plano de obras em infraestrutura, saneamento, moradia no complexo da saúde, que gere emprego, que combata a desigualdade, que invista em educação, que invista em ciência e tecnologia, um projeto que rompa com essa agenda neoliberal de corte, 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 essa turma que só sabe cortar. São 6 anos que nós temos no governo do Brasil, no Ministério da Fazenda, maníacos da tesoura, que quando fala de investimento público é só corte para eles. E é por isso que nós estamos hoje com recordes de desemprego, por isso que nós estamos hoje com o Brasil à beira do mapa da fome, por isso que nós estamos hoje com o país em pandarecos, com o país destruído. Então, o projeto nosso para 2022
2022 e para agora é um plano de reconstrução nacional com combate à desigualdade. Esse não é o projeto da maior parte do chamado centro. Eu imagino que eles vão ter alguma candidatura, eu espero só que tenha um juízo para, num segundo turno, estarmos todos juntos para derrotar o Bolsonaro, diferente do que aconteceu em 2020. Guilherme Boulos, e eu gostaria de saber, também no seu entendimento, por onde passa, né? Quais são os caminhos que a esquerda deve utilizar para tentar reconquistar um público que no passado, inclusive, já votou nas esquerdas, já votou no ex-presidente Lula, que na última eleição acabou votando para presidente em Bolsonaro e que hoje está meio que no limbo. Tem aquele público dele cristalizado, mas também tem aquele que ficou arrependido, está precisando ouvir alguma coisa, e eu queria entender que mensagem vocês pretendem levar para tentar reconquistar esse expressivo segmento da população brasileira, que de repente ficou arrependido, mas depois já está querendo voltar atrás e pode repensar um voto na esquerda? Olha, Robson, a mensagem é a mensagem da necessidade de reconstruir o país. É a mensagem de tirar o Brasil desse buraco, de retomar esse papel do investimento público, que tenha um governo no Brasil que dê rumo baseado em direitos sociais, que dê rumo baseado em combate à pobreza, que dê rumo baseado em combate às desigualdades. Um compromisso que a esquerda precisa ter, fundamental. Nós, do PSOL, defendemos isso, um ponto importante, com transparência na gestão, com participação popular na gestão, né? Com uma defesa de uma reforma política que também combate os mecanismos estruturais da corrupção no Estado brasileiro, a defesa de uma reforma tributária que inverta esse modelo hoje, que no Brasil, no que se refere a imposto, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Quem sustenta o Estado brasileiro, a carga tributária brasileira, é pobre e classe média. Né? Hoje, além da crise sanitária do coronavírus, estamos com uma crise social muito forte, humanitária. Não, claro, tem uma crise humanitária no Brasil, você disse muito bem. Uma crise humanitária talvez sem precedentes. Meu caro, nós estamos chegando a 15 milhões de pessoas com fome, com insegurança alimentar no país. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ou seja, você tem uma produção de alimento voltada para o agronegócio exportador, com todo tipo de subsídio, com todo tipo de isenção, o Estado estimulando a exportação de alimento como commodity para fora, e não garante o abastecimento do mercado interno, não garante que chegue comida na mesa de quem precisa aqui no Brasil, né? Em Natal, em João Pessoa, em Recife, em São Paulo, onde quer que seja. Assim, essa política precisa ser invertida. Nós precisamos colocar como prioridade o povo, a necessidade das pessoas, a vida das pessoas. Esse é o projeto que nós defendemos para o Brasil. E é evidente, a esquerda não pode ter uma postura de chegar em quem votou no Bolsonaro em 2018, como eu disse aqui, às vezes votou por um sentimento legítimo de esperança de mudança, porque queria mudar, porque estava de saco cheio. Mas isso acontece na vida política. E a gente erra. Agora, não cabe a esquerda ficar apontando o dedo para as pessoas. Eu avisei, você não sei o quê, você votou no Bolsonaro, você é responsável por isso. Não, acho que nós temos que ter também a maturidade de dialogar com essas pessoas, buscar trazer essas pessoas, convencer essas pessoas de que o projeto que nós temos para o Brasil é o melhor para o país e é o melhor para a maioria. E já perto de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, Guilherme Boulos, que inclusive até é um dos temas que a gente vai tratar no Congresso Brasileiro de Sociologia, né? Eu faço parte do grupo de pesquisas que pesquisa as relações entre família e política. E eu gostaria de compreender, no seu entendimento, até que ponto essa relação muito estreita, muito próxima entre família e política, ela alimenta, estimula o nepotismo e enfraquece a República no Brasil? Faço essa pergunta porque, de norte a sul, não é uma característica só do Nordeste, você vê o familismo político muito forte, muito presente, de uma forma mais forte do que as oligarquias. Oligarquias, considerando que seja governo de poucos,
quando esses poucos são uma única família, se tornam menos ainda e concentram mais poder político e econômico. E eu gostaria de saber, no seu entendimento, como é que isso enfraquece a, a, a República Brasileira? Olha, Robson, primeiro assim, eu não vejo, não acho que é um problema de ser condenado, né? Você tem um irmão e uma irmã na política, um marido e uma esposa na política, um pai e um filho na política. O problema não é esse. O problema, como você bem disse, é quando isso cria uma organização, né, quase que uma máfia. Basta ver a presidência da República hoje. Né? Tem o Bolsonaro, 3 filhos na política, e ele usa a presidência da República para proteger os filhos. Ele usa a instituição da presidência da República para livrar os filhos dos crimes que cometeram. Aí é um problema. É quando os laços de família criam máfias. Quando os laços de família criam essas oligarquias que vão como se fosse um tentáculo, uma teia, que vai tomando conta por meios de comunicação, que vai tomando conta da influência local de prefeituras, de regiões, enfim, que vai desenvolver um poder paralelo ao poder, ao próprio poder público, né, e aos poderes reconhecidos. Eu acho que o problema está aí, né, que tenha mais de uma pessoa uma família na política, acho que isso não é o direito das pessoas, não tem problema. O problema é como se usa isso, é como isso se transforma, é como isso forma máfias, e como você tem toda a razão, de norte a sul do Brasil existe um preconceito, muitas vezes, daqui do Sudeste, do Sul, de que isso é uma característica do Nordeste, isso é uma característica do Norte, coisa nenhuma. Né? Isso acontece no Brasil inteiro. Aliás, basta olhar para quem ocupa hoje o Palácio do Planalto. Não tem exemplo maior de uma política familiar que se degenera no uso do Estado para bancar e proteger uma máfia. Sem dúvida, né? E tem tantos outros exemplos que, inclusive, nacionalmente é coordenado na base de pesquisa pelo professor Ricardo Oliveira, lá da Universidade Federal do Paraná, tem o professor Marciano Monteiro também da Universidade Federal de Campina Grande, né? E aí tem um conjunto fenomenal de trabalhos que mostram essa relação e como ela prejudica a República Brasileira. Bom, mas nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Guilherme Boulos. Antes do fim, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. Guilherme Boulos, que já disputou a presidência da República na eleição passada, em 2018, que disputou a Prefeitura de São Paulo e quase virou na cidade de São Paulo, poderá novamente disputar a presidência da República no ano que vem, em 2022, ou terminará numa composição dando suporte ao PT e ao próprio, por exemplo, ex-presidente Lula? Robson, meu caro, como eu te disse aqui ao longo do nosso bate-papo, eu defendo que a gente busque construir uma unidade da esquerda, da oposição, do campo progressista em 2022. E defendo isso não pelo meu papel ou pelo papel de qualquer outra liderança, defendo isso porque essa é a postura de maior responsabilidade histórica com o Brasil. Eu acho que o nosso grande desafio hoje é acabar com esse pesadelo. Nosso grande desafio hoje é superar essa página terrível da nossa história chamada Bolsonaro. Meu esforço está para poder construir uma unidade, uma aliança que represente as melhores condições para a gente derrotar o bolsonarismo. Agora, eu acho que o papel de cada um nessa unidade, o que cada um vai fazer em 2022, isso precisa ser um ponto de chegada e não um ponto de partida. Eu acho que o ponto de partida é a compreensão dessa unidade, costurar essa unidade desde já nas lutas, nas mobilizações, no enfrentamento ao que a gente está vivendo agora e, ao mesmo tempo, também discutir o projeto com o qual nós queremos derrotar o Bolsonaro em 2022. Isso não é menor. Né? Você ter um programa dizendo o que você quer para o Brasil, para poder dialogar amplamente com o povo do norte a sul, é essencial e esse vai ser um dos desafios da esquerda em 2022. Muito bem. Quero agradecer a participação de Guilherme Boulos no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos escutam em quase todo o Nordeste, boa parte do Brasil, e onde tiver internet, que nos escutam também pelo nosso canal no YouTube.
Robson, não, obrigado. Primeiro, agradecer, cumprimentar pelo teu programa. Acho que é importante levar um debate qualificado, né, para a internet, para a televisão, né, para todos os espaços de comunicação, né, que não fique aquele debate só do videozinho de 30 segundos, do meme, da lacração, que a gente possa discutir de maneira tranquila e com um pouco de mais tempo, política, os desafios do nosso país, os dilemas do nosso país, o que a gente tem que fazer para poder vencer o atraso, para poder vencer essa política da morte e para colocar o Brasil um rumo que seja um rumo de combate à desigualdade, combate à pobreza, de valorização do SUS, de valorização da vida. Isso, te cumprimento, te agradeço aqui pela oportunidade. Um forte abraço para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Guilherme Boulos.